Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui com vida, Senhor, com saúde, com liberdade. Nossos irmãos no Brasil, nós que estamos aqui na Europa, Cleide, abençoe Cleide, que está um pouco dodói, se com Elô, com todos nós que estamos do lado de cá, do oceano, a Jane, ser com Blanquita, com todos, Senhor, todos, a Clarice, todos nós que estamos longe de alguma forma da nossa pátria, seja aqui na África, onde for, e abençoe nossos irmãos que estão no Brasil, com todas as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sei com o nosso pastor Misael que nesse instante, mais uma vez, vai falar aos nossos corações, cheio do teu Santo Espírito, Senhor. Ele já leu, já esteve contigo na intimidade, com a inspiração, e agora, iluminado por ti, ele vai falar aos nossos corações. Nós precisamos, Espírito Santo, ser duplamente abençoado ao ouvir e ao praticar. E isso só é possível pelo teu poder. É por isso que, em nome de Jesus, nós te suplicamos, tenha misericórdia, nos batize, pois nós choramos, pedindo as bênçãos sobre toda a família Manuel, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus Amém. abençoe a cada um de vocês. O interior de uma pessoa sem o Espírito Santo é como um deserto, Eu amo isso. árido, inóspito e sem vida. Contudo, há esperança para você que tem sido esse deserto. O mesmo que Deus faz com o Negueb. Ao sul de Israel, o Negueb é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas serôdias, as montanhas se enchem de águas e, transbordando, formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Negueb. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. Transformando o que era seco num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Pastor Misael, em nome da família Emanuel, nós queremos agradecer pela sua disponibilidade, pela sua disposição em estar aqui conosco. O nosso querido Corágio já orou, a nossa anfitriã está dodói, então ela nos deu a oportunidade de te desejar boas-vindas e pedir que o Espírito Santo continue te usando como ele tem te usado. E os momentos que se seguem do Senhor. Amém. Muito obrigado. E a nossa saudação para toda a querida família Emanuel. É um prazer e um privilégio estar aqui mais uma vez e vamos estar orando pela nossa querida irmã Cleide, né? Que logo esteja boa, ouvir um pouco da mensagem do irmão Coragem e sempre é muito bom ouvi-lo, é um homem de Deus, né? Então, é um grande privilégio. Eu me propus, neste ano, sempre às segundas-feiras, aqui trazer uma mensagem baseada nos 10 mandamentos. Então, hoje eu vou falar sobre o primeiro dos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, Êxodo capítulo 20 e o versículo 3. E gostaria de introduzir com o texto de Ellen White, um texto clássico, que explica de uma forma muito clara o significado deste texto bíblico, desse primeiro mandamento. No livro Patriarcas e Profetas, página 305, ela disse o seguinte: Jeová, o ser eterno,
existente por si mesmo, incriado, incriado, sendo o originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e cultos supremos. Proíbe-se ao homem conferir a qualquer outro objeto o primeiro lugar nas suas afeições ou serviço. O que quer que acariciemos, que tenda a diminuir o nosso amor para com Deus, ou se incompatibilize com o culto a Ele devido, disso fazemos um Deus. Então, quando aqui diz, não terás outros deuses diante de mim, está querendo dizer basicamente o seguinte: você deve colocar Deus em primeiro lugar e dedicar a Ele todo o seu amor, todo o seu carinho, todo o seu serviço e toda a sua vida. E nós temos aqui um texto que é muito importante, aqui, por exemplo, em Jeremias, o capítulo 2, 12 e 13 diz: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as suas águas. Então veja como é grave diante de Deus nós abandonarmos a Deus, nós procurarmos qualquer outro objeto, qualquer pessoa, qualquer outro ser, para colocá-lo no lugar do nosso Deus Criador e mantenedor. É uma coisa tão grave que aqui diz: espantai-vos disto, ó céu, horrorizai-vos. Dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, cisternas que não retêm as suas águas. Então, nós temos também as três mensagens angélicas. Acredito que a querida família Emanuel conhece, né? Que é Apocalipse capítulo 14, de 6 a 12, onde diz a primeira mensagem: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, o único que nós devemos adorar e todo o nosso coração é o Criador, é aquele que criou o universo, aquele que criou essa terra, que criou todos os seres humanos, todos os animais, criou você e a mim. É o único que merece a adoração e também porque ele cuida de nós. Ele é um Deus de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, ainda que seja uma coisa terrivelmente ruim e incoerente, a idolatria, que é colocar outra coisa no lugar do Deus Criador, tem sido muito recorrente o ser humano fazer isso. E foi muito recorrente o povo de Israel praticar a idolatria também. Vejamos alguns textos aqui. Êxodo capítulo 32, 6 e 7. Vamos ver lá então. Êxodo 32, 6. A partir do versículo 3 diz assim: então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses,
que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. E, em consequência, Deus se irou e Deus mandou uma praga e milhares de pessoas foram mortos. Foi uma tragédia. Porém, não parou ali. O povo de Israel constantemente praticava idolatria, né? Mesmo 40 anos depois que eles saíram do Egito, já na fronteira de Canaã, nós lemos aqui Números 25, 1 e 2, vamos ver ali. Números, capítulo 25, 1 e 2, diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu, inclinou-se aos deuses dele. E o verso 9 diz: e os que morreram da praga foram 24.000. Olha só, Deus castigava, Deus mostrava a sua ira, a sua insatisfação, porque o povo o abandonava e buscava ídolos que não tinham significado nenhum. Então, a idolatria é um pecado muito recorrente, não apenas em Israel, mas é também entre nós hoje. E aqui tem um texto de 2 Coríntios 13, versículo 5. 2 Coríntios, segundo aos Coríntios 13, 1 a 5. Aqui tem uma advertência para mim e para você. Aqui diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Amém, irmão? Então, o que devemos fazer, irmão? Para que o nosso coração, que tem a inclinação da idolatria, tem a inclinação das coisas erradas, para que este coração nosso que nós temos não nos engane, nós devemos constantemente fazer um exame do nosso coração para ver se nós estamos adorando o Deus verdadeiro de todo o nosso coração, ou se por acaso nós estamos, talvez até sem saber, adorando os ídolos deste mundo. Porque o que é idolatria mesmo, irmão? Idolatria, o dicionário define idolatria como o culto que se presta aos ídolos. Parece simples, não é? E você pode dizer: não, mas eu não presto culto aos ídolos. Porém, olha só, idolatria é mais do que isso. Para começar, um ídolo ou um deus é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar. Primeiro lugar em quê? Em nossos pensamentos, em nossas afeições, em nosso serviço. Eu pergunto: a quem você está servindo? O Deus que te criou, Deus criador, Deus mantenedor? Ou talvez sem saber se tem alguma outra coisa qualquer
que você ama tanto, que você pensa tanto nisso, que está ocupando o lugar do Deus Criador. Tudo aquilo que constitui um ídolo é um Deus, disso fazemos um Deus. E disse um pensador o seguinte: todos são idólatras, estes da estima, esses do interesse, aqueles do deleite. Sim, eu diria quase todos, né? Que nem todos são idólatras, mas talvez muito mais do que se pensa são idólatras. Precisamos saber, então, por que Deus odeia tanto a idolatria. Sabe por quê? A serva de Deus, Ellen White, no Patriarcas e Profetas 306, ela diz: a íntima e sagrada relação de Deus para com seu povo é representada sob a figura do casamento. Ou seja, a nossa relação com Deus é representada sob a figura do casamento. Então, a idolatria é o quê? É o adultério espiritual, é a traição ao nosso Deus verdadeiro, ao Deus Criador. E por isso o desprazer de Deus para com a nossa idolatria, que é traição, na Bíblia é apropriadamente chamado de ciúme. Ou seja, quando nós, seres humanos, criados à imagem de Deus, cuidados por Deus, colocamos outra coisa em nosso lugar e assim nós adoramos outros deuses, Deus tem ciúmes, como um marido tem ciúme da esposa que o trai, ou como a esposa tem ciúme do marido que o trai. Assim, Deus tem ciúme de nós quando o traímos pela nossa idolatria também. É por isso que a idolatria causa tanto aborrecimento a Deus, porque é uma traição. E olha ali, Apocalipse 21, verso 8. Olha só, vamos ler esse Apocalipse. Apocalipse 21, e o versículo 8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, e o que mais? Os idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será onde? No céu? Não. No lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então é duro, né? Por isso a gente tem que encarar a idolatria como um dos gravíssimos pecados. E a gente precisa estar certo se a gente não está sendo idólatra. Eu vou apontar alguns ídolos, mas existe talvez milhares de ídolos aqui nesse mundo. Não dá para falar de todos, mas vou falar de alguns, né? Agora, veja só, antes de prosseguir, 1 Coríntios 5, 9. Primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 5, 9. Já em carta vos escrevi, diz Paulo, que não vos associeis com os impuros. E assim vem falando, verso 11, ele diz: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comai. Olha-se como é grave. Principalmente uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus e é infiel a Deus. É muito mais grave do que uma pessoa que faz coisa errada, mas que não tem o conhecimento de Deus. Aqui o apóstolo Paulo diz que uma pessoa que se diz irmão, se faz irmão,
mas for impuro, avarento, idólatra, quer dizer, tiver ídolos, formalizante, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Quer dizer, não é que a gente tem que odiar, mas também não devemos ser companheiros para compartilhar coisas erradas dessa pessoa. Devemos mostrar o nosso desagrado. Não devemos ficar em cima do muro como se a gente estivesse apoiando as pessoas fazendo uma coisa errada. Não. Nós precisamos, então, mostrar claramente qual é a nossa posição. E diz-nos a serva de Deus Ellen White, inspirada por Deus, no livro Grande Conflito, 583, ela disse: milhares deificam, quer dizer, fazem como se fosse Deus, a natureza. Ao passo que eles abominam o Deus que criou a natureza, eles querem adorar a natureza. E continua ela dizendo: enquanto negam a Deus da natureza, posto que de forma diversa existe hoje a idolatria no mundo cristão, tão verdadeiramente como existiu entre o antigo Israel nos dias de Elias. O Deus de muitos homens que se professam sábios, de filósofos, poetas, políticos, jornalistas, o Deus dos seletos centros da moda, de muitos colégios e universidades, mesmo de algumas instituições teológicas, pouco melhor é do que o Baal, o Deus Sol da Fenícia. Olha só, até instituições teológicas, o Deus de muitos, quem sabe até de professores de teologia, o Deus deles não é melhor do que o Deus Baal, porque eles também são idólatras de vários tipos de deuses, já que não colocam a Deus Criador, em primeiro lugar nas suas vidas. Agora, eu vou dizer uma coisa que eu sei que eu vou desagradar alguns. Você sabe o que pode ser uma coisa, um esporte muito comum, que também pode se transformar num ídolo? Futebol, por exemplo. Tem alguns que são tão fissurados no futebol que quando o seu time favorito joga, é capaz de assistir o time até no pleno sábado. Porque é idólatra. Porque essas coisas ocupam o primeiro lugar. Para esses, eu vou ler um texto que, de uma forma indireta, mas de uma forma muito forte e clara, fala sobre isso. Jeremias 2 e o versículo 5. Vamos voltar a Jeremias capítulo 2. Jeremias 2, versículo 5, aqui faz a seguinte pergunta: assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. O que vale um ídolo na nossa vida? O que adianta um ídolo, como disse alguém, que não é capaz de espantar uma mosca? Para que nós corremos atrás de coisas vãs? Para que vamos correr atrás de coisas que não edificam? Eu diria que esse esporte competitivo que existe no mundo, me perdoe de eu falar isso, mas é até uma incoerência muito grande, é uma idolatria, porque você está correndo insensatamente atrás de uma coisa que ao invés de te ajudar na vida espiritual, eu tenho certeza que eu estou falando, vai te desqualificar para as cortes celestiais. Busque a Deus de todo o coração e deixa os ídolos.
Não se envolva. Esse mundo está perdido, está desnorteado, está entregue na mão de Satanás. Para que vamos copiar os deuses deste mundo? Jeremias 9, 23 e 24 também adverte. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o forte na sua força. Não se glorie por nada. Não se glorie. Devemos nos gloriar em Deus. Ele é tudo para nós. Se não fosse Ele, nós não existiríamos. Se não fosse Ele, nós não estaríamos vivos mais. A nossa vida está nas mãos dele. Por isso, Romanos 12, e o versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ellen White, ela diz no livro Conselho aos Professores, Pais e Estudantes, página 350, ela diz assim: foi-me apresentada uma visão das coisas, visão em que os alunos estavam jogando partidas de tênis e de cricket. Foram-me dadas então instruções quanto ao caráter dessas diversões. Elas me foram mostradas como uma espécie de idolatria, como os ídolos das nações. Então, eu sei que nós somos inclinados aí. A nossa carne pende para isso. E nós não temos forças para nos livrar disso. Mas podemos clamar a Deus: Senhor, me livre, me protege. Me dê força para livrar dessa idolatria. Ellen White também disse: não condeno o simples exercício de brincar com uma bola, eu não condeno. Mas isto mesmo, em sua simplicidade, pode ser levado ao excesso, por causa da nossa natureza. Então, o amor ao dinheiro, as riquezas, as posições, pode ser até alguém, uma pessoa, pode ser um artista, pode ser um político, pode ser qualquer pessoa que a gente coloque em primeiro lugar em nossos pensamentos. Disso fazemos um Deus, é uma idolatria. Examinai-vos para ver se estáis na fé, né? Como devemos vencer a idolatria? Não tenho tempo para ler todas as passagens, mas, por exemplo, Romanos 8, 13 e 14. Ali diz que aqueles que seguem as tendências da carne caminham para a morte. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus não é filho de Deus. Você, meu querido irmão que me ouve, você está sendo guiado pelas suas vontades próprias, aquilo que você gosta, ou por aquilo que o Espírito de Deus, você permite o Espírito de Deus conduzir a sua vida. Conta-se que certa vez um clérigo de nome Beveride estava à morte. Então, chegaram algumas pessoas conhecidas dele, mas ele não conhecia ninguém mais. Não conhecia os amigos que chegavam ali, nem sequer conhecia a esposa. Você conhece? Não, não conheço. Aí, por último, perguntaram: você conhece a Jesus? Parece que ele, com esse nome, Jesus, ele reviveu o espírito. Ele diz: eu conheço a Jesus por mais de 40 anos. É meu precioso Salvador, minha única esperança. Olha só, na hora da morte, ele só lembrava de Jesus. Isso significa que Jesus sempre foi, pelo menos durante os últimos anos, a figura central na sua vida. Quem é a figura central na sua vida? Em quem você gosta de pensar quando você acorda de noite, quando você está sozinho,
Quem é que ocupa os seus pensamentos, as suas afeições, né? Então, em 2 Coríntios 3:18 fala que contemplando a Jesus, nós somos transformados. Quem você reflete? Você se parece com quem? Eu conheci pessoas jovens que pareciam com Michael Jackson, aquele cantor que morreu de overdose. Pois é, ele parecia, o cabelo dele, tudo, o jeito dele parecia Michael Jackson. Não, irmãos, o cristão, ele reflete unicamente a Jesus. Ele não reflete nenhum artista, nenhum político, ninguém. Ele reflete a Jesus. Então, buscai as coisas lá do alto, não as que são daqui da terra. E eu deixo, para terminar, Isaías 55, 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio seu caminho, perverso seus caminhos, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Ele está pronto a perdoar, está pronto a nos receber. Quando nós reconhecemos nossa fraqueza, como o irmão Coragem teve coragem de dizer, né? Eu errei, me perdoe, até chorou por isso. Eu também já cometi muitas falhas. Quem nunca cometeu? Sim, nós devemos chorar pelas nossas falhas. E Deus nos perdoa, Deus nos aceita, Deus nos dá nova chance. Que Deus abençoe a toda a querida família Emanuel. Abençoa a você que está me ouvindo em qualquer país, aonde você estiver. Que Deus te abençoe ricamente. Esse é o meu sincero desejo. Amém. Amém. A oração, eu não sei se eu faço agora ou depois. Pastor querido, obrigada. O senhor faz agora a oração, por favor, pastor. Vamos então, vamos orar, tá bom? Ó Deus amantíssimo e querido Pai, obrigado a Deus pela tua palavra que falou ao nosso coração neste momento. Obrigado, Senhor, pelas advertências. Obrigado pelas orientações, porque a nossa tendência é para o mal. Mas que o Senhor nos perdoe, o Senhor renova a nossa fé, o Senhor nos fortaleça a nossa fé, nos ajuda a vencermos qualquer idolatria desse mundo, que possamos ter amor supremo a Ti, Senhor, que é o nosso Deus Criador, mantenedor, Deus Redentor, que possamos dedicar a Ti a nossa vida, os nossos planos, nossos propósitos. Tome nas Tuas mãos, abençoa cada um de nós. É o que nós te pedimos e te suplicamos agradecido. Não que haja em nós mérito, mas em nome e pela graça do Senhor Jesus. Pedimos hoje e para sempre. Amém. 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 Tá fechado o seu microfone, Dora. Amém, glória a Deus. Tá fechado o seu microfone, Dora. Ok. Eu estava chamando Cleidinha, Lissandra, alguém para falar. Olha que mensagem poderosa, Deus seja louvado. Foi tão poderosa, pastor, que até a Cleidinha que estava dodói, ela conseguiu falar. Então, Cleidinha, pode fazer as honras aí. Olha que o Espírito Santo agindo, que lindo. Que bom ouvir a irmã Cleide, né? Obrigada. Muito bom. Pastor. Quero Essa agradecer a serva você. de Deus. Deus te dê saúde. Amém, pastor. Amém. Quero agradecer ao senhor por ter vindo aqui falar conosco, trazer a mensagem, esse maná quentinho do céu para nós. Obrigada, pastor. Que Deus te abençoe e a sua família também. Amém. Família Manuel, nós chegamos ao final da nossa reunião, lembrando que hoje são 5 irmãozinhos que jejuaram. Então, só um vai representar. Quem quer orar para agradecer a Deus? Dos que jejuaram?
Olha, nós temos uma lista aqui, né, Cleide? Nós temos a Nilda, a Rita, o Pedro, a Edna e a Maria Regina. Quem de vocês está aqui? Ninguém, né? Então, vamos Eu, orar. Alguém falou aí. Quem foi? A eu, Rita. Aqui também, eu estou aqui. Então, só uma, vou orar, por favor, agradecendo a Tá Deus e bom. apresentando a nossa Maria, a nossa irmã Elizabeth, Mas- né? Isso, Elizabeth. Ô, Cleide, para não ser assim, como a quem falou primeiro foi a Rita, então a irmã Rita pode estar orando e entregando a irmã Elizabeth. tá, Depois orar. vamos para o nosso querido pastor Misael. Alô? Só me compor aqui. Só um minuto, Rita. Ô, irmã, só um minuto. Oi, o pastor Misael, o senhor precisa sair agora, agorinha, ou o senhor pode esperar só a oração Eu, da eu, Rita? não, eu posso esperar mais uns 5, 6 minutos, tá bom? Ah, tá ótimo, É, então, tá ótimo, deixa eu obrigada. falar, eu quero acrescentar também que vocês não deixem de orar por mim, tá? Que eu também estou com alguns tratamentos de saúde, tá bom? Pastor, Pode amém. deixar, pastor. Tá bom, amém. Vamos lá. Querido Deus Pai, Deus Filho, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que nele há. Pai de Abraão, Isaque e Jacó. Na tua presença aqui estamos, agradecidos, Senhor, por essa bela tarde, pelas mensagens aqui administradas para nós, Senhor Jesus. Queremos agradecer a Ti, Senhor meu Deus, nesse jejum que fizemos. Somos em 5, ó Pai. Nós aqui entregamos a família Emanuel em tuas mãos, a nossa família, os enfermos da família Emanuel. E neste momento, ó Pai, queremos colocar o pastor Misael em tuas mãos. Ele pediu que oramos por ele, porque ele está fazendo alguns exames, né? Está um pouco enfermo. Cuida da Cleide também na sua saúde, Pai. Toma ela nas tuas mãos, cuidando dela, protegendo e aguardando, Senhor Jesus. Nós entregamos também nas tuas mãos, neste momento, a nossa irmã Elizabeth. Ela vai pegar o bastão, Senhor. Seja com ela, Senhor, dando força para ela sustentar esse jejum. Não é fácil, nós seres humanos somos pecadores e às vezes são até negligentes, Senhor, no nosso jejum. Mas toma a irmã Elizabeth em tuas mãos, como o Senhor está sustentando todos nós que estamos fazendo jejum, a sustenta também, ó Pai, no seu propósito, no seu sonho, pela família Emanuel, pelos enfermos. É o que pedimos a Ti em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Amém. Amém, amém. Ô, pastor Misael, só uma coisinha antes da Cleide falar. Como o senhor percebeu, nós somos uma família que passamos 24 horas, literalmente, jejuando e orando pela própria família. Olha que coisa linda, é família cuidando de família. Então, o Senhor, como o pastor Darcy, que é o pastor desta sala, os demais que estão aqui, estão sendo vigiados através das nossas orações e de jejum 24 horas por dia. Isso tem mais de um ano, né, Cleide? Nós estamos nesse projeto de jejuar e orar durante. Hoje, pastor, de ontem para hoje, nós tivemos 5 pessoas jejuando pela família Emanuel. Olha que bênção! E o Senhor, como os demais, se torna alvo Maravilha dessas nossas demais, orações. demais. Maravilha, né? E o Senhor se torna alvo dessas Nossa, orações. é confortador, confortador. Muito bom. Muito, Deus muito, seja pastor. louvado. Amém, amém. Cleidinha, aquela perguntinha que você faz tão bem, você quer fazer? Posso. Querido pastor Misael, muito obrigada mais uma vez, pastor. Muito obrigada. Amém. Lembrando, família, que o nosso querido pastor está de volta no primeira segunda-feira do mês de março, viu? Só em março, Isso. agora para o nosso querido Misael vir Mas eu fico até o final do ano, viu? Com a graça de Deus. até dezembro. Maravilha. 12 meses. Que Deus abençoe o senhor. Estamos orando também pelo seu filho, viu, pastor? Pelo seu filho. Amém. Eu estou na casa dele agora. Ah, Mas dá um muito abraço, obrigado pelas orações. dá um abraço nele para a família Manuel. Pastor, hoje é o mês, estamos no segundo dia do mês de fevereiro. Nós queremos o teu testemunho aqui, pastor. O teu testemunho tem que ser, pastor, se for sim, é sim, Maranata. E se for não,
é um não e tem que ser biblicamente, viu, pastor? Porque a gente só aceita escrito está, tá bom? Amém. Pastor Amém. Misael Luque, o seu testemunho na Sala Emanuel, no dia 2 de fevereiro. Jesus, ele vai voltar? Sim, Maranata, louvado O seja o Senhor Senhor. está voltando e Amém. nós Nós iremos Nós com ele. iremos com Amém. ele. Senhor, logo vem, Retiremos com ele. por nós. Nós Já oramos diremos. por ele, pela sua Amém. família. E esse Deus Amém. maravilhoso, ele vai agir na Amém. vida de cada um de nós. Muito obrigada, família Manuel. Muito obrigada por ter orado por mim. Muito obrigada. Continuemos orando uns pelos outros. Eu não tenho computador, então a Alessandra que vai fazer hoje. Alessandra, faça aí a cópia de oração, por favor. Pastor Ludwig, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Que nada, fica com Deus, um abraço. Amém. Amém, Amém. pastor. Um abraço, Amém. pastor. Amém. Obrigada Obrigado, pela obrigado. mensagem. Deus te Obrigada, abençoe. Dodorinha. Obrigada aí. Obrigada, Cleitinha. É isso aí, família. Agora então nós vamos fazer a entrega do nosso jejum, né? Como a Dodora mesmo mencionou. Descobri, Dodora, por que que eu não estava conseguindo abrir, viu? Por quê? Peraí, deixa eu só finalizar Mas aqui.